Nós temos aqui o Flex, que vocês conhecem, nós temos o nosso próprio modo de calibração de cores, e eu não sei se eu já falei para vocês anteriormente, mas o A da nossa empresa é de amigável, né? Então, nós procuramos criar um modo de criação de perfis, um perfilador, como o pessoal fala no mercado, que vocês consigam agora, isso finalmente eu consegui, tá? Na verdade, não eu, mas eu, minha equipe toda, nós conseguimos chegar nesse patamar onde qualquer um agora, seguindo algumas regras básicas, consegue chegar, fazer um bom perfil na máxima gama, tá ok? Que é isso, principalmente o ponto inicial que nós vamos passar aqui agora, tá? Nós tínhamos duas opções de criar o perfil: o calibrador de cores, não, calibração de cores, que é um método antigo, e esse nós já não usamos mais. Não sei se vocês notaram, mas eu removi os vídeos do YouTube de como a gente criava os perfis no passado, tá? Porque agora isso tudo mudou de uma maneira simples, direta, que qualquer um consegue fazer um perfil em máxima gama. Claro, um perfil que vai resolver o seu problema de produção. Nós temos os nossos profissionais aí que resolvem outros problemas e tem muita coisa, mas a ideia aqui, por isso que eu comecei a nossa conversa aqui sobre o A do SAI de amigável, porque vamos supor que você tem um espectrofotômetro e você quer criar os seus próprios perfis. Ah, Marcelo, eu não tenho espectro. Eu posso comprar? Sim, nós temos a opção de oferecer para vocês a venda do espectrofotômetro. Ah, Marcelo, mas o espectrofotômetro é muito caro. Sem problemas. Hoje nós temos alguns parceiros aí no mercado, como o Matheus, por exemplo. Não sei se o Copete faz isso, mas o Matheus, por exemplo, ele aluga o espectro para vocês, tá? Depois é só entrar em contato comigo que eu compartilho com vocês a informação de contato deles. Qualquer momento que vocês precisem criar um perfil ICC, é só vocês alugarem, né, esse espectro com esse pessoal. Ah, Marcelo, mas a minha licença do software não cria perfil. Hoje nós temos a parte de assinaturas que você pode assinar por um mês, o software completo, criar os perfis para a sua impressora e logo na sequência, depois, quando terminar o contrato de assinatura, você volta a usar a sua licença limitada, sem a criação do perfil, porém com os perfis que você criou com a licença de assinatura. Então, hoje já não temos mais esse gargalo de não ter acesso à tecnologia. Está aí, disponível, é só procurar, tá bom? Só que hoje nós vamos usar sempre, a partir de agora, nós vamos usar sempre o assistente de perfil de cores. O assistente, como o próprio nome dele diz, ele é um assistente que vai ajudar vocês em todo o processo de criação de perfil, tá? Vamos lá. Eu já deixei aqui as configurações prontas do meu trabalho, né? Tamanho da mídia, o tamanho do rolo carregado na impressora, como manter o trabalho após a impressão, para eu ter aqui um histórico de tudo que foi feito. E o mais importante, como eu já vou, as resoluções que eu vou utilizar para produzir o meu perfil e também a difusão que nós vamos utilizar, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente o porquê, tá? Isso aqui para evitar de você ter que configurar duas vezes, porque quando você já deixa as propriedades padrão de trabalho com a configuração que você vai querer criar o perfil, automaticamente, quando você cria ou entra na área de criação de perfis, automaticamente ele já vai colocar os parâmetros que você colocou lá na sua aba ou nas suas configurações pré-determinadas de produção, tá? Mas, por exemplo, esse equipamento que eu estou usando aqui é um equipamento mais simples que não tem muitas opções, ok? Então, eu vou fazer uma pausa aqui e vou adicionar um outro equipamento aqui na nossa lista de produção para falar um pouquinho sobre família de pontos, tá? Esse é um parâmetro muito importante. Muita gente tem impressão granulada pelo simples fato de não estar usando todas as informações importantes daquele driver, daquele controlador que eu tinha falado anteriormente para vocês. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma 1638X, vai? Ou pode ser uma WX. Um exemplo qualquer.
Então, estamos descarregando. Isso aqui é uma novidade do Flexi, porque aí você vai descarregar o último driver disponível na nossa base de dados. E não vai ter que ficar mais usando aqueles updaters, aqueles patches para estar atualizando o seu Flex a cada driver, a cada firmware que saia da sua impressora. Isso já faz automaticamente para você, tá? Eu não botei em porta nenhuma aqui, só vou deixar aqui em File e vou entrar aqui. Muito bom. Por que que eu escolhi essa VJ 1638? Porque ela, quando você escolhe aqui um modo de impressão, por exemplo, eu colocar um banner 2, que é 720 dpi, tá? Ela entra naquela quinta função do software de RIP que eu tinha falado para vocês, tá? Quando nós colocamos o CMYK ponto variável, você pode vir aqui e fazer algumas configurações sobre a família de pontos, né? O deixar essas opções como User Printer Default, nunca. Você tem que colocar a mídia que está configurada na impressora, a direção, né? No caso, se é bidirecional ou unidirecional, a quantidade de passes, tá? Se é normal, se é duplicada, se tem o vácuo ativado, se tem a fórmula de onda, o wave, né, que o pessoal usa para resolver os problemas de passada da impressão, né? Então, por exemplo, aqui o pessoal usa muito aquele fine and fog, né, que é o fino e aquele degradezinho em forma de neblina para tentar dissimular a passada de impressão. Tem o pessoal que usa wave, tem várias opções. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês aqui é essa parte aqui do ponto variável, tá? Isso aqui eu realmente recomendo vocês fazer aquele famoso teste, porque não adianta nada você colocar o ponto menor da sua impressora e ter uma grande definição, porém esse ponto é tão pequeno que ele não vence o branco da mídia que você tem carregado na sua impressora. E aí as cores ficam lavadas, as cores ficam apagadas, entendeu? Então, na verdade, o que que eu faço aqui? Eu faço um teste de limite de tinta primário que vocês vão ver em cada um dos casos que nós vamos ver lá um pouco mais para frente, com cada um desses tipos de ponto, tá? Então, eu faço um teste no ponto vermelho, né, no ponto small, desculpa, small, e aí eu posso até fazer aquele famoso teste do Flex, que imprime o teste print, né, aquele lá que é até eu vou abortar para vocês verem aqui, ó, famoso teste print, né, então deixa eu abortar, né, então vocês vão ver ele aqui, ó, que ele imprime as primárias e as secundárias, tá? Por que que esse teste é assim? Para a gente ver se realmente com aquele ponto tão pequeno nós vamos conseguir um bom vermelho, um bom verde, um bom azul, tá? Ah, Marcelo, como que eu vou saber que é um bom vermelho, bom verde e bom azul? Espere um pouquinho que eu vou falar mais para frente para vocês. A mesma coisa para o cian, magenta, yellow e o black, tá? Então não adianta vir lá e imprimir na máxima, no ponto menor, para tentar esconder na granulação e não ter cobertura de tinta suficiente. Por exemplo, as regras que eu uso para trabalhar nessa situação, tá? Eu, num banner 2, por exemplo, 720 dpi, que seriam praticamente quatro passadas, tá? É, quatro passadas que eu coloco aqui na passada normal, eu vou usar o ponto médio, tá? Que eu vou conseguir cor, tá? Pelo menos a minha experiência com essa impressora foi essa, eu consegui o cor, tá? E o resultado não ficou tão apagado, nós ficamos ali no limite, tá? Da granulação com qualidade. É claro que se você for usar uma resolução muito mais alta, por exemplo, você vai trabalhar aqui com. Porque, ó, essas opções de banner, praticamente o que ele está variando são as opções de impressão na quantidade de passadas aqui, ó. E se você tem mais opções de imprimir com high quality, ou seja, você imprime com duas passadas, aqui com com quatro passadas e aqui com oito. Na verdade, em banner 4 vai imprimir aqui com 4, 8, 16, entendeu? Então tem esse truque. Então, como eu disse para vocês, para cada impressora, para cada viscosidade de tinta, para todos esses detalhes, nós temos que fazer um pequeno teste. E esse teste tem que ser feito aqui até encontrar o ponto de operação da sua impressora. Tá ok? Alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Vamos ver aqui. Entendi. Tive um problema com uma máquina recentemente por causa do granulado.
a máquina usava o ponto, o photoprint 12. Era uma máquina imprime printer. Bom, aí que tá. Ah, como eu disse para você, até o Davi falou que tem máquinas que não, mas é por isso que eu abri um capítulo aqui, como eu falei para vocês, tá? Nessa situação, existem máquinas como essa Mutor, tem a Holland também, tem Mimac, que tem essas opções que você pode escolher reduzir o ponto. Por exemplo, na Holland e na Epson, praticamente o que você escolhe lá, ele já coloca a família de ponto recomendada. No manual da Motor, você vai encontrar toda essa tabela aqui para você encontrar o ponto de operação de acordo com a sua produção. Por quê? Como a 1638 é uma máquina que usa tanto para ecosolvente como para sublimação, são condições diferenciadas que vocês têm que avaliar antes de começar a imprimir. E muitas vezes o problema não é nem a difusão, é o problema de falsas informações equivocadas na hora da escolha. Por exemplo, eu quero uniforme esportivo, eu quero que a máquina lave de tinta, porque eu preciso de densidade, eu preciso de densidade de cor. Aí é claro que você vai usar o ponto grande, tá? Porque nessa máquina, por exemplo, com o ponto grande, ele vai trabalhar com a picolitragem 7, 14 e 21, tá ok? O ponto médio, ele vai trabalhar com 3,5, 7 e 14. E com o ponto pequeno, tá? Existe um firmware que faz a máquina trabalhar com, se eu não me engano, 3, 6 e 9, tá? Eu não lembro direito qual que é desse valor, mas no manual da impressora eu te garanto que está essa informação, tá? Só que quanto menor o ponto e muito mais rápido for a impressão, maior a aglutinação do pigmento, resultando numa impressão mais pálida. Vocês têm que levar em consideração isso, tá ok? Alguma pergunta? Perfeito. Velocidade do carro também influencia bastante, tá? Tem gente que fala de granulação, mas vem aqui e aumenta a velocidade do carro para a velocidade máxima. Por exemplo, aqui está uma velocidade baixa, você pode colocar alta velocidade, e isso com certeza vai fazer a sua impressão mais granulada. A distância da cabeça de impressão ou da cabeça, vamos dizer assim, do conjunto de cabeça, né? Em relação à mídia também, né? É muito importante. Se você coloca mais alta, com certeza você vai ter um efeito mais granulado, tá ok? Muito bom. Vamos voltar à nossa parte importante, que é a parte da criação de perfis. Aqui não tem muito o que fazer com esse equipamento aqui, por exemplo, o Rentop. A resolução praticamente diz a quantidade de passadas e a intensidade de cor, tá? No caso, eu vou trabalhar aqui 600 por 900, tá? E vamos fazer um pequeno parênteses aqui em relação a cabeças de impressão, tá? Muito bom. O que é CMYK 1 bit? O que é CMYK 2 bits? O que é CMYK 3 níveis, tá? O CMYK 1 bit é o ponto fixo. Tanto é que quando você vai aqui no modo de impressão com a Mutor, que eu vou abrir aqui, ó, certo? Você pode colocar o CMYK 1 bit, tá? E aí você vai abrir uma outra variável, que é você usar a família de pontos pequena e usar somente o ponto pequeno. A família do ponto pequena, usar somente o ponto grande. Mas é o único ponto que você imprime. Você está entendendo? Então, no CMYK 1 bit, você não tem ponto variável. Você tem o ponto configurável de acordo com o console da sua impressora, o VSD, ou waveform que você use lá, certo? E ele vai seguir aquela nomenclatura do ponto fixo, tá? Quando você trabalha com CMYK 2 bits, significa que nós estamos trabalhando dentro do ponto variável e dentro da família de pontos, por isso que eu fiz aquele parênteses, né? É, para falar um pouco sobre família de pontos, porque cada equipamento trabalha com uma família de pontos, está configurado para um waveform, vamos colocar assim, tá? E hoje, quem manda nisso não é mais o Flex, mas sim as configurações de VSD que você coloca no seu console, entendeu? Eu não sei se você usa ROMs ou se você usa FT, não importa, tá ok? Se você usa o Atus, cada um deles trabalha com uma configuração diferente e também a picolitragem diferente. Então, tudo isso ele vai depender muito das configurações que são muito importantes até na parte quando você começar a estimar tinta com flex.
porque uma das perguntas que o software faz para ter uma estimação de tinta perfeita é o tamanho de ponto utilizado. Então, isso é um ponto muito importante que você tem que ver com o seu provedor de equipamento, tá? Essa é uma informação importante. Então, para as cabeças em geral, nós usamos o CMYK 2 bits. Agora, para impressoras do tipo que usam cabeças S e I 3200 e algumas com XP 600, nós temos a opção aqui de CMYK 3 níveis, tá ok? Como que funciona essa questão do CMYK 3 níveis em relação ao CMYK 2 bits? No CMYK 2 bits, o software vai lá e fala, olha, você usa nessa cobertura o ponto pequeno, até de 0 até X% um ponto pequeno, de X% até Y% o ponto médio, e de Y até Z o ponto grande. Tá ok? Isso é a determinação do CMYK 2 bits, que inclusive existe uma relação, uma correlação direta com o estocástico 1 e 2, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Agora, para essas cabeças S ou I 13200 e até algumas XP600 e até aquela 5113 também, existe o CMYK 3 níveis, porque o software ele vai mandar as 3 informações. Só que quem vai definir a área de cobertura de cada ponto é o console da impressora. Ok? Esse é um ponto muito importante que vocês têm que ver em relação ao seu equipamento. Tá? E também saber a picolitagem que está sendo utilizada para cada range de resolução para você fazer uma estimativa de tinta perfeita. Essas informações são disponíveis por todos os fabricantes de equipamentos. Alguma pergunta até agora? Tá. Bom, o Joel está me ajudando. Bom, no caso da látex é diferente. Vai ter uma boa pergunta aqui do Fabiano, tá? O caso da látex, ela é uma máquina cotone, como o Joel falou, né? A gente não tem difusão, a gente trabalha com CMYK 8 bits, tá? E aí nós mandamos a informação e quem define qual a difusão a ser utilizada, como fazer a divisão dos lights e tudo mais, é a máquina e os seus parâmetros do filme, tá ok? Então, na látex, a gente não tem essa condição. Aqui nós estamos falando de equipamentos halftone, ok? Marcelo, você pode ter problema de incompatibilidade, por exemplo? Opa! Vamos lá, uma excelente pergunta que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá, Luciano. Sim, sim. Os perfis da versão 22, eles são perfis praticamente 4.0, vamos colocar assim, né? Usando todas as definições e tudo mais que a gente tinha, né? Sem fazer nenhuma gambiarra para chegar no resultado, como era feito no passado. Então, o motor de cor da 10 e da 19 e da 12 não são os mesmos, então não vai funcionar. Eu garanto que a partir da 21 para 22 e o que vai vir agora, nós não vamos ter mais nenhum problema, tá? Os perfis serão compatíveis. Mas perfis da 22 e 21, dependendo do driver da impressora e dependendo da tecnologia de impressão, não serão compatíveis. Isso eu garanto para vocês, como vocês já devem ter sentido isso na pele quando houve aí uma atualização do software, ok? Muito bom. Alguma pergunta a mais? Não? Beleza. Eu sei que o Joel está me ajudando bastante aí com as respostas. Muito bom. Muito bom. A difusão, tá? Nós temos todas essas difusões, mas foi mais para manter um histórico com o passado, tá? Porque existem. Se você me perguntar hoje, Marcelo, qual que é a melhor difusão do software? É a difusão de erros, tá? É uma difusão que vai gerar um algoritmo muito fechado, o ponto mais fechado de todos, tá ok? Principalmente para ver coisa pequena, impressão pequena, de letras pequenas, e para ser visto bem de perto. Porém, por esse algoritmo ser tão pesado, vamos colocar assim,
ele demora muito mais para ripar, cerca de até 3 vezes mais, tá? Mas na gigantografia, no mercado de comunicação visual, no mercado da impressão digital têxtil, no mercado V, tá? No mercado látex, o que seja hoje, trabalhos com impressoras superiores a 60 centímetros, você vai cair nessas duas opções aqui, ó, tá ok? O estocástico avançado e o estocástico avançado 2. Vocês vão colocar como regra, a partir de agora, todos os perfis que vocês forem criar, tá? Vocês vão trabalhar, vão começar a perfilação com a difusão estocástica avançada 1, tá ok? A Marcelia 2, eu vou explicar para vocês quando vocês têm que mudar para a estocástica avançada 2, tá ok? Tá claro? Muito bom. DTF. Olha, DTF, na maioria dos casos, tá? Nós usamos a estocástica avançada 1. Ela dá um resultado muito bom e vou te falar, eu só tenho utilizado a estocástica avançada, desculpa, a difusão de erros, quando o equipamento permite, entendeu? Quando o equipamento permite, e é um equipamento halftone, e é uma impressora inferior a 60 centímetros, e principalmente aquelas impressoras que foram convertidas, tá ok? Que foram convertidas para, por exemplo, o DTF-UV, entendeu? Que você vai ver realmente uma impressão que você vai fazer uma aplicação num copo, por exemplo, uma coisa, não sei se vai dar para ver aqui, não, não dá para ver. Ah, é ruim de ter esse pano de fundo aqui. Aí você tem aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma taça que foi feito um DTF, entendeu? Então, nessas situações, aí sim nós trabalhamos com uma coisa, uma difusão de erros, porque o trabalho é pequeno, entendeu? Mas na grande maioria das DTFs, você pode trabalhar com a difusão estocástica avançada, que o resultado é garantido, tá ok? Não pode esquecer de aplicar o trabalho espelhado quando for sublimação, né? Mas isso geralmente eu faço aqui nas propriedades pré-determinadas do trabalho, que quando for fazer um trabalho de sublimação, eu já venho aqui e aplico o espelhamento diretamente aqui, tá ok? Mas não vai ser o caso dessa vez, tá ok? Então, a regra é clara aqui, estocástico avançado para qualquer caso, eu acredito que não ficou dúvidas em relação a isso. Ficou? Todo mundo, alguma pergunta sobre esse ponto? Muito bom. Bom, nome de perfil, gente, eu já tentei padronizar, fazer de tudo aqui, mas o que eu tenho feito, principalmente para o mercado têxtil, é colocar aqui o tipo de papel que nós estamos utilizando, o tipo de tecido, o tempo de prensa, certo? E a temperatura da prensa, para que quando você olhe o espaço de cor, ou desculpa, o nome do perfil, você tenha a informação de como esse perfil foi criado, tá? Então, isso é muito legal. Aqui eu vou criar um nome, um perfil chamado Webinar, ok? Webinar português. Gente, eu não uso acentuação no nome de perfil, eu não uso caracteres especiais no nome de perfil, porque isso pode trazer problema, ok? Então, nesse caso, estou colocando aqui o webinar português. Vou ativar o balanço de cinza, que é uma etapa muito interessante, porque agora o cinza não é mais no olhômetro, como era no passado. É tudo isso definido em etapas bastante interativas com vocês. Vocês vão ver que ficou muito legal agora, ficou muito simples criar um perfil, tá ok? Então, feito isso, nós já praticamente fizemos a configuração, né? Aqui você pode mudar para qualquer uma das impressoras que você tenha carregada no seu software, mas aqui o nosso exemplo vai ser o equipamento RedTop, tá ok? Muito bom. Passamos para a próxima etapa, que é a etapa da linearização, tá ok? A primeira parte que nós temos que fazer é a parte do limite de tinta, tá ok? Então, nós vamos imprimir a nossa amostra de limite de tinta e nós vamos pedir para o equipamento injetar 100% da sua capacidade de injeção, tá ok? De acordo com a resolução aplicada, com todos os parâmetros de driver que nós utilizamos no processo
de configuração para a preparação para o início da criação do perfil, tá? Quando o equipamento tem esses canais especiais, tá? Por exemplo, muitos me perguntam, Marcelo, no DTF, eu tenho que fazer tudo sobre o branco? Sim, sim. Você tem que colocar aqui o spot white, até você tem que colocar como substrato. Você vem aqui, ó, quando você for fazer um perfil DTF, você tem que vir aqui e colocar aqui como substrato. Por quê? Porque todo o trabalho vai ser feito em cima da tinta branca. Se você tomar em algum momento o branco do tecido como referência, você nunca vai conseguir um grayscale perfeito, tá? Então, nessa etapa do DTF, você vai colocar na criação do perfil, você não vai embutir o branco como um canal a mais, você vai colocar ele como substrato e todas as impressões, elas serão com o branco calçando todas as cores, ok? Muito bom. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o limite de tinta, vou imprimir e, uma vez mais, uma coisa que acontecia no passado, né? O pessoal tinha essa amostra aqui que eu vou mostrar, né? Isso aqui. E, em algum momento, a pessoa ia lá e falava assim, opa, peraí, eu estou vendo aqui o 0 a 100 de cada canal e eu estou vendo que do 85 aqui para cima, a cor não muda. Então, eu vou cortar aqui minha tinta em 85%. Não, isso você não vai fazer mais. Por quê? Porque cor, cada um sente de uma forma diferente, cada um vê a cor de uma forma diferente. Então, isso gerava muita defasagem de um perfil criado por ciclano, outro por beltrano, e isso causava um grande problema no processo de criação de perfil. Então, nós tiramos todo o olhômetro disso aqui, e nessa etapa aqui, nós vamos avaliar apenas o aspecto da impressão, ou a planicidade da cor, ok? Então, eu tenho um bom exemplo aqui, ó. Se você tem uma impressão que está assim, ó, esse quadradinho aberto, tá bonitinho, do jeito que você está vendo aqui, ó, sem nenhuma migração, como está acontecendo aqui, e tudo em 100% ficou nessa condição, deixe tudo em 100%, ok? Deixe tudo em 100%. Ah, Marcelo, mas peraí, eu estou vendo que aqui do 80 para cima ou do 95% eu não vejo diferença de cor. Isso pode ser 95, pode ser 96, não se sabe. Vamos deixar com que o espectrofotômetro faça esse corte inteligente para você, entendeu? Ele vai avaliar de 0 a 100 nesse processo de linearização, que é deixar todos os canais com o mesmo percentual de cobertura, de acordo com o banco de referência que nós temos no nosso trabalho, que pode ser a mídia, que pode ser tudo. Então, linearizar é necessário, porque você tem vários tipos de banco. Por exemplo, o pessoal que imprime no UV e tem um banco do PS, se vai usar um perfil que foi feito no PS para o PVC expandido, vai ficar uma porcaria o tom de pele, o cinza vai ficar avermelhado, entendeu? Por quê? Simplesmente pelo simples fato de que os bancos são completamente diferentes, tá ok? O pessoal está falando sobre Tucana. O Tucana era uma ferramenta que usávamos no passado. O assistente já embute essa ferramenta do Tucana no software. Então, vocês não precisam mais se preocupar quanto a isso. Entendeu? Então, aqui você só vai limitar, vai cortar a tinta quando o quadradinho não estiver perfeito, estiver aqui super saturado, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, se você tem um limite de tinta como esse que você está vendo aqui, ó, as amostras, nós temos a fibra do papel meio aparente aqui, porque eu tirei a foto muito de perto, mas se você vê que a impressão está bonitinha, nenhuma migração, nenhum escorrimento, nenhum sangramento, deixe do jeito que está. Você não vai cortar a tinta. Ficou alguma dúvida quanto a esse ponto? Ah, Marcelo, e para o UV? Olha, no UV, claro que aqui nós vamos ter uma supersaturação, tá? Mas lembre-se, não veja a cor.
Tem gente que gosta de olhar até o degrau que a tinta faz aqui. Mas como o V não tem o problema de sangrar, de escorrer, também, se você tiver o quadradinho bonitinho, uma planicidade da amostra, deixa do jeito que está, que o Flex vai fazer o trabalho dele, tá ok? Junto com o espectrofotômetro. Vamos lá. Alguma dúvida sobre esse ponto? Deixa eu ver. Quando eu tenho o limite de tinta muito distante de uma cor para o outro, vou ter problema nesse perfil? Bom, vamos lá. Ah, Geralmente, quando você vai criar um perfil, você vai ter que ter o seu equipamento ajustado, o alinhamento bidirecional. Se não tiver bom, faça o perfil em unidirecional. As cabeças alinhadas, tá? Não ter nenhum tipo de entupimento nas cabeças. Tem que estar tudo perfeito, tá ok? Porque senão você vai criar um perfil manco, tá? A suavidade você tem que ter do jeito que você está vendo aqui, ó, tá? Vai ter em algum momento que dos 70 aqui para cima praticamente vai ser a mesma cor, mas não se preocupe com isso, porque o software vai fazer o corte inteligente. O degrau que eu falei agora há pouco, tá? Vamos dizer assim, o relevo, você pode até fazer algum corte em relação ao relevo. Você fala assim, poxa, tem muita tinta aqui, mas eu não estou avaliando cor, eu estou avaliando um primário com muita tinta, uma supersaturação de tinta. E você pode procurar uma situação onde esse relevo não é tão evidente, entendeu? Mas não se preocupe, que se der a mesma cor, nesse mesmo no relevo, o software vai fazer o corte perfeitamente. Eu escolhi até aqui um equipamento V para estar fazendo isso, porque praticamente foi uma situação a mais chata que eu encontrei até hoje para criar um perfil, tá ok? Alguma dúvida sobre a impressão inicial? Chagas, você teria uma imagem impressa de um teste de início à migração de tinta? Olha, eu tive um problema aqui que a faxineira jogou todas as minhas provas no lixo. Tá? Eu tinha separado aqui um monte de coisinha para mostrar para vocês e até escanear, tá? Mas eu vou mostrar isso para você, Domingo, no limite múltiplo de tinta, aonde eu consegui tirar a foto antes dela jogar fora, tá? Aqui no primário, poucas vezes a gente tem problema de ter supersaturação, principalmente todo mundo quer imprimir rápido, deixar o equipamento bastante produtivo, então geralmente nós estamos ali quase no limite, né? No limite de produção, tá? Mas nós vamos ver esse ponto no limite múltiplo de tinta, tá bom? Muito bom. E depois que nós avaliamos os limites de tinta aqui e tudo mais, nós vamos fazer a leitura com o espectrofotômetro. Nós trabalhamos com praticamente todos do mercado, tá ok? Nós tiramos, acho que o DTP-51 aqui da lista, porque ele já não tem mais porta para os computadores novos. Mas outro dia um cliente me pediu, tá? Mas todos aqui, praticamente, são compatíveis aí com os sistemas operacionais mais novos. No meu exemplo, eu vou usar o i1 Pro 2 e eu não vou fazer a leitura aqui, nem vou calibrar para não perder tempo com isso. Eu vou importar os dados de um perfil que eu fiz de um treinamento semana passada, tá? Então, eu vou importar esse cara aqui e nós fizemos as leituras. Não sei se vocês notaram, mas olha como a parte aqui, nós temos praticamente a mesma cor do R2 até o C3, entendeu? Então, não se preocupe com isso, porque o software ele vai fazer uma avaliação de cada canal em relação ao branco da mídia e em relação às demais cores, para já nessa etapa encontrar até um cinza mais próximo do ideal. Então, automaticamente, aquilo que vocês faziam com o Tucana, o software já está fazendo automaticamente para você. Ó. Aqui o cian ele cortou em mais ou menos 90%, tá? O magenta, ele cortou mais ou menos em 89. O yellow, ele cortou bem mais para baixo aqui. E o preto, ele deixou aqui mais ou menos em 60%, tá? Nós conseguimos ver
isto diretamente na área, no botão de gama de cor, tá? Então, você consegue ver, visualizar praticamente todas as direções aqui do Cielab, praticamente, né? Vamos colocar assim, né? O A e B, B e A e tudo, né? E nós conseguimos ver aqui as referências que foram tomadas e nós estamos falando de gama máxima. Então, aqui o cian, ele cortou em 89, o magenta, ele cortou em 87 e o yellow, ele cortou em 69, tá? Tudo isso para já ter uma neutralização mais próxima de um cinza ideal, tá? Mas nós temos uma coisa importante aqui que é o preto, né? O preto é uma cor aí que deveria, por exemplo, nós estamos aqui com equipamento solvente, desculpa, um equipamento UV, e nós sabemos que a tinta UV é uma tinta mais fosca, tá? E isso também me abre um capítulo que eu queria falar sobre mínimos, tá ok? Porque muita gente me pergunta, Marcelo, como que eu sei que o perfil vai ficar bom ou se a tinta é boa, tá? Se a tinta tem uma cobertura legal, tá? Isso aqui nós temos umas referências bastante interessantes que eu costumo utilizar nas minhas avaliações. Por exemplo, sublimação, tá ok? Vamos colocar aqui, né? Aqui nós temos uns valores de referência para a sublimação, tá? Para cada um dos canais. Vamos lá. Se uma tinta não alcançar pelo menos essa referência aqui, já sabemos que não vai dar um resultado bom na saída. Nossa, que barulho foi esse? Eu esqueci de tirar um muto de botar alguém aqui. Vamos lá. Muito bom. Então, eu costumo deixar o seguinte: poxa, se você não conseguiu, isso aqui é um dos parâmetros, né? Que até foi o Matheus e o Copete que me passaram em relação a algumas referências que eles tomam para a sublimação. E realmente, se uma tinta, naquela condição de impressão, não alcançou esses mínimos aqui, tá ok? Tirando o preto, né? Significa que não vamos ter um resultado muito bom na saída, tá ok? Então, é uma coisa que eu já tenho como referência. Muitas vezes, lembra lá do ponto pequeno que eu falei para vocês? Ah, um ponto pequeno que não vai me conseguir um cian, te dar um cian lá, porque lembre-se que isso aqui é invertido, tá? Vamos tirar aqui, ó, você vai ver que o valor de cian aqui, principalmente de luminosidade, que é o que o pessoal mais olha, né? Ele vai subindo. Então, ele é inversamente proporcional, ok? Ele é inversamente proporcional. Então, nós temos aqui 42 e na nossa referência nós temos 40. Então, nós estamos dentro da nossa. Bom, não aqui, por causa que aqui é um valor para sublimação e aqui nós estamos com valor para UV. A minha referência de UV que eu tenho utilizado, e solvente também, são esses aqui, tá ok? Então, o cian em 55, o magenta em 48, nós temos as coordenadas A e B, tá? Que seriam as coordenadas cromáticas dentro do Cielab, né? E eu me preocupo nessa parte aqui mais com a luminância vamos colocar isso, no ecosolvente, no solvente, no látex, tá ok? Certo? Eu me preocupo muito com isso, certo? E no UV, eu me preocupo também com A e B. Na verdade, a gente tem que se preocupar com tudo. Mas, nesse ponto, você não precisa se preocupar, porque o Flex, ele já vai fazer um corte já com essas referências como base, tá ok? Só que aquilo que eu estava falando para vocês, vamos aqui, o cian está perfeito, o magenta, eu garanto para vocês que vai dar um resultado muito bom, o yellow também, tá? Mas o preto, ele me colocou aqui como 19, tá? E se você olhar aqui a minha referência, eles estão me falando de um preto mínimo, de 16, 16,48, tá? Isso está acontecendo porque nós estamos trabalhando, tá? O croma também importa. Isso aí nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tá? Estamos falando aqui primeiro da linearização, tá, Adriano? Calma lá. Então, aqui eu vou deixar principalmente o ponto importante, que é
a parte da luminância e tudo mais. Mas o preto, como é um equipamento UV, nós sabemos que a tinta UV no preto, ela deixa um pouco a desejar. Por exemplo, se eu pegar uma outra referência, se eu vier aqui importar um perfil que eu fiz para um equipamento ecossolvente, tá? Dá uma olhada aqui no preto. O preto chegou a 8,5. Então, eu não preciso nem me preocupar, porque isso está preto, entendeu? Quanto mais próximo lá do zero, mais preto ele é. Então, isso não me preocupa. Mas, tá? É uma coisa que até estou evoluindo no meu software, tá? Nós temos a questão do preto e ainda a gente não encontrou um parâmetro que consiga já numa primeira etapa ir lá e já fazer o corte do preto ideal. Então, o que eu tenho feito basicamente é sempre buscar o preto com a luminosidade mais baixa. No caso, ou eu posso subir aqui, ó, pegando o manual e ir subindo manualmente, ou então, uma novidade do software, você falar assim, olha, eu queria, porque na minha referência, o preto de referência está como 16 e o A e o B em zero. Então, eu vou colocar aqui 16, A e B em zero, vou dar um aplicar, ele me já elevou o preto para 80%. Eu não precisei ficar procurando isso manualmente aqui. Por que 80%? Porque eu sei que se eu colocar mais para cima aqui, ó, o preto já não cai mais, ó, tá vendo? Ó? Tá, inclusive está subindo, ó, tá vendo? O que eu fazia manualmente em relação ao preto no passado, eu agora tenho uma ferramenta que eu posso entrar com parâmetros, tá? Isso aqui nós podemos aplicar várias referências do mercado, como Folga, Gracol, tem pessoal que gosta de fazer isso, né? Mas, como eu falei para vocês, aqui nós vamos criar o perfil em máxima gama. Sendo em máxima gama, eu vou vir aqui, vou colocar o 16 como referência aqui, vou dar um aplicar, ele já me jogou para 80 e é o máximo que eu sei que eu vou conseguir nesse preto. Alguma dúvida? Não? Muito bom. Então, na linearização, aquele corte de tinta que vocês faziam pelo Tucana, tudo mais, já está embutido aqui, já está feito com a referência mais importante, que é o banco do material. Tá ok? Alguma pergunta sobre linearização? Não? Não? Perfeito. Bom, isso é importante, tá? Falar porque a gente trabalhou duro aí para encontrar um motor de cor que chegasse no resultado que nós conseguimos hoje, tá? Praticamente eu fiz vários ensaios com esse equipamento e o Flex ele atingiu a máxima gama com o corte automatizado do software, tá? Muito bom. Agora que nós temos a nossa linearização sob controle, tá? Ou a nossa tinta sob controle, nós vamos para a segunda etapa da nossa criação do perfil, ou no caso seria até uma terceira etapa, né? Que seria o limite de tinta múltiplo. Aqui, mais uma vez, nós vamos fazer a mesma avaliação. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante na parte do limite de tinta para o DTF, tá? No DTF, nós temos também que ver na impressão, na parte de trás, que é coberta com o branco, da tinta branca, se não houve aquela mescla total lá em relação ao branco e a tinta de referência, que podia ser o cian, o magenta, o yellow, o black, tá? Da mesma forma que eu mostrei para vocês esse aspecto que eu tinha mostrado anteriormente, que ele está... Só um minuto, deixa eu subir aqui. Esse aspecto que eu mostrei para vocês aqui, você aplica essa mesma regra para o banco do DTF, porque se você tiver esse aspecto na impressão, porque o banco ele saturou a sua cor primária, você vai ter que baixar o banco ou a carga de tinta básica do seu perfil lá na escala do software, ou seja, vir aqui manualmente e baixar para encontrar a melhor composição de cor sem ter problema de escorrimento ou sangramento, tá? Voltando à parte do limite de tinta múltiplo, tá? Tem essa parte que é o limite aonde nós podemos ter até 400% de cobertura. E mais uma vez, nós vamos entrar
naquele aspecto. Por exemplo, uma condição ideal de limite de tinta múltiplo seria essa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Nós temos uma condição onde não houveram problemas de supersaturação, escorrimento e sangramento, tá? Isso foi porque eu estava usando um material, um heavyweight made paper, então o resultado ficou muito legal. Mas, em outras situações, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, nós não podemos ter esse problema. Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa impressão que nós temos aqui agora, tá? Esses riscos aqui, nós não podemos ter na reprodução, tá? Se você tem essa amostra para cá, tá? Você tem essas manchas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as manchas aí no monitor. Conseguem ver? Conseguem ver, Joel? Perfeito. Então, esses riscos, essas coisas aqui, você invariavelmente vai ter que escolher a amostra anterior que não apresente esse problema. Olha aqui, ó, outro problema, tá? Quer ver outra situação? Na sublimação, por exemplo, essas pelotinhas aqui, tá? Muita gente fala para mim, ah, Marcelo, mas no momento da transferência do tecido, isso desaparece. Mas você tem que levar em consideração que você pode ter outras misturas ligadas a isso também, entendeu? Então, nós temos que buscar a amostra que seja a mais plana possível. Eu escolheria essa, por exemplo, e não essa que nós temos até umas linhas aqui, aqui várias borrões, entendeu? Então, nós temos que buscar a amostra que seja a mais plana possível. Eu não estou avaliando cor, eu estou avaliando, por exemplo, aqui, ó, o papel até ficou mais esbranquecido aqui, né? Porque tem muita tinta, gente. Entendeu? Então, você está vendo que a amostra que está aqui está mais clara que a amostra que está aqui, no 85, entendeu? Porque esse é o aspecto que até na sublimação, muitas vezes, você tem que olhar, se o seu papel não é o tratado, né? Você tem que olhar na parte de trás do papel para ver se não migrou a tinta para a parte de trás, entendeu? Então, são vários os fatores que nós temos que avaliar, que infelizmente isso é o calcanhar de Aquiles do espectrofotômetro. Ele não interpreta isso daí, ele não sabe que lá para o outro lado do papel borrou, entendeu? Que ele não sabe que a tinta migrou para aqui, para a parte interna desses quadrados que foram vazados de propósito, entendeu? Então, aqui nós temos que procurar a amostra que melhor representa aquele canal, que dá um resultado o mais plano possível. E mais uma vez, eu não estou falando de cor, eu estou falando de planicidade, tá ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Muito bem. No látex, por exemplo, a látex tem espectrofotômetro interno, né? Ela faz muito desses processos, ela própria com o seu sistema de criação de perfis. Mas nós sabemos que a gente consegue ir um pouquinho mais para lá, principalmente na parte de ganho de ponto, quando nós fazemos um perfil externo, um perfil que nós usamos até mesmo o espectrofotômetro interno do equipamento, entendeu? Para criar esses perfis. E numa das etapas que nós fazemos no processo de criação de perfil da Latex, que tem que ir lá no painel dela e definir uma mídia, é a parte de carga de tinta, que além disso a gente tem que ver se curou, se não teve nenhum, você passando o dedo lá, a temperatura foi suficiente para evaporar a água e deixar somente as partículas de látex. Então, é uma situação que, para cada caso, é um caso. Na parte do UV, por exemplo, eu deixei praticamente todos os canais em 100%. Por quê? Eu cheguei na máxima cor, não tive nenhum problema de sangramento, nem de escorrimento, e nesse equipamento, com essa resolução, praticamente eu não tive um degrau de tinta. Então, eu deixei tudo em 100%, ok? Na sublimação, uma avaliação somente o papel, então seria suficiente fazer o corte do multi Ink. Bom, vamos lá. Guilherme, é o seguinte, nós fazemos a avaliação do papel, tá?
e muitas vezes até eu não faço transferência, tá? Por que eu não faço agora mais a transferência? Porque agora nós implementamos no software uma segunda linearização que vai tirar aquele problema que a gente fazia a avaliação da onde a cor não mudava no limite múltiplo de tinta. Antigamente, a gente vinha aqui no limite múltiplo de tinta e, além do aspecto da impressão, se do 85 para cima a cor não mudou, a gente cortava a tinta no olho ainda. Antigamente ainda era no olhômetro. Isso acabou. Isso acabou, entendeu? A gente agora faz somente, nós simplesmente, se não há problema de escorrimento, sangramento e aquele relevo de tinta, não temos a interação do branco do DTF, que está borrando toda a cor por causa de uma carga muito alta de branco, que você talvez tenha que abaixar, talvez, né? Isso a gente vai ver depois, tá? No final do perfil. Ou até no início, porque essa função agora até uma coisa importante, quando a gente vai fazer o banco, nós podemos controlar o banco diretamente aqui nessa última aba, que seria a densidade da tinta branca. Então, se você nessas amostras aqui que você imprimiu, a tinta branca está muito densa, tá atrapalhando tudo, e se você baixar muito, você perde cor, você vem aqui e coloca uma carga aí de 70%. Você pode entrar aqui com o valor de 70%, entendeu? E o resultado já vai melhorar muito para você trabalhar com as primárias e as secundárias na sua máxima gama e o branco não atrapalhando muito aquele mix final que é feito no momento que antes de passar pela poliamida. Tá ok? Como? Tiago, uma dúvida. Eu fiz uma pergunta, um perfil no EcoSolvente onde não houve quebra ou sangramento de apenas um relevo alto, porém sem nenhum. Ah, sim. O relevo alto, sem problemas, desde que, lembre-se, a mesma coisa que nós temos na látex. Você tirou lá no EcoSolvente, certo? Tirou lá, esperou aí um tempinho. Você passou o dedo e aquele relevo não secou, borrou tudo, já não serve para você. Não serve para você, porque tem uma aglutinação muito alta de tinta que está te atrapalhando no meio de campo. Aí sim convém você fazer o teste do toque que o pessoal faz até no equipamento látex. Vai lá e dá aquela passadinha no dedo para ver se não borra, entendeu? Então isso é uma etapa, mas mais uma vez nós não estamos avaliando cor. Nós estamos avaliando o aspecto da impressão, tá ok? E aqui, no limite múltiplo, eu deixei tudo em 100%. Por que que eu deixei tudo em 100%? Porque eu não tive nenhum problema de supersaturação, sangramento ou escorrimento, resultando numa impressão que ficou muito satisfatória. Então, não tinha por que eu cortar a tinta no dedo, vamos colocar assim, entendeu? No caso da segunda etapa do limite de tinta, a versão do software que utilizamos, não sei se é pelo driver do equipamento, mas não possui essa faixa de 50. Ué? Ah, tá. Aí eu precisava ver, você precisava me passar a licença do seu software, porque o nosso usa basicamente essa sequência e sempre foi assim desde o princípio que nós estipulamos isso dentro da convenção ICC, tá? Aí pode ser que não seja. Tem certeza que é o Flex que você está usando? Hein, Júnior? Bom, Júnior, aí é um caso para a gente avaliar a parte. Você chama a gente amanhã cedo e a gente faz uma avaliação disso aí e eu vou entender, tá? Existe uma outra maneira de se fazer o corte do limite de tinta que foi desenvolvido para o mercado de sublimação, principalmente quando nós falamos de roupa esportiva, onde nós precisamos de uma máxima intensidade de tinta, que é o famoso limite de tinta múltiplo todos, tá? Que é um corte universal. Eu vou até imprimir aqui para você ver. Abordar. Então, ó,
É um corte universal que nós fazemos para todos os canais, tá ok? Ó, eu vou até ampliar aqui o final. Peraí, deixa eu colocar aqui, ajustar o material, tá? Vamos voltar aqui, ok? Ó. É um corte total que também tem a opção do, do 50% aqui, que a gente faz um corte único para todos os canais, tá? Esse corte, ele é feito na base da saturação máxima, tá ok? Só que isso eu desenvolvi para o mercado de roupa esportiva, tá? Principalmente aquele pessoal que quer criar um perfil rápido, não está muito preocupado com degradê, é só cor sólida e precisa imprimir cor sólida no máximo, entendeu? Então, esse foi uma saída que nós tivemos no passado, a qual a gente não utiliza mais, ok? Hoje eu consigo chegar na máxima gama de todas as cores primárias e secundárias sem usar o limite todos, tá? E isso eu vou demonstrar para vocês mais lá para frente. Alguma dúvida? Não? Muito bom. E então eu não cortei a tinta, eu deixei todos em 100%, tá? Pô, Marcelo, não vou gastar tinta demasiada? Não, porque agora nós temos aqui uma etapa chamada balanço de cinza, tá? Aonde nós usamos um dos capítulos do G7 para fazer o corte em máxima gama. Porque, de acordo com o G7, se a gente consegue um cinza neutro, significa que todas as cores estão sob controle, certo? Então, claro que isso dentro do ambiente onde o branco também está sob controle, mas aqui, para não ter nenhum tipo de corte e também não fazer nenhum tipo de certificação, que significa muitas vezes até cortar um pouco da gama do equipamento, nós colocamos aqui o G7 Grayscale e nós colocamos aqui também o balanço de cinza, aonde nós vamos criar uma tabela de cores, aonde nós vamos certificar, fazer uma segunda linearização no processo de criação de perfil dos secundários, das cores secundárias, tá? E vamos avaliar os cinzas, se esse cinza ficou bom, tá ok? Muito bom. Eu imprimo a amostra e faço a leitura com o espectrofotômetro, como vocês já estão acostumados a fazer. Então, você vem aqui, deixa eu copiar, importar os dados, né? Então, eu acabei de fazer a leitura. Vocês podem notar que a leitura de referência, a amostra impressa está muito mais alta, mas isso não é um problema, porque é a função da ferramenta. Tanto que nós vamos fazer a verificação, e nessa verificação também eu só vou avaliar o cinza. Eu não vou avaliar e tampouco vou fazer nenhuma certificação desse tipo aqui embaixo, tá ok? Não vou certificar CRPC7, nem 6, nada disso. Apesar que esse perfil aqui bateu 6 com folga, tá? Mas a minha avaliação aqui, ela vai ser apenas para o cinza. E aí eu vou fazer a leitura, e como eu não vou pegar, eu vou fazer mostrar aqui uma leitura primária que foi feita, tá? Então, nessa primeira etapa que eu fiz a leitura, nós tivemos aqui um delta E máximo de 8,2 e uma média de 2,3, tá? O qual, na minha opinião, está alto. Não está dentro dos parâmetros que eu gostaria que tivesse. Eu sempre procuro o valor mínimo que eu conseguir, ou que eu puder alcançar com esse conjunto. Lembre-se, é um conjunto tinta, mídia, equipamento, entendeu? Que não estão em condições ideais de produção, entendeu? Então, essas condições ideais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, é uma situação complicada de se alcançar, principalmente no mercado têxtil. Por exemplo, branco da mídia. No mercado têxtil, é complicado você ter um branco com uma alvura perfeita para você conseguir um cinza perfeito, entendeu? Muitas vezes você vai medir o branco do começo do rolo do tecido e mede no meio, mede no final. Eu já cheguei a presenciar delta E de 16, entendeu? Uma coisa que o aceitável seria abaixo de 2, você está entendendo? Então, existem situações e situações, tá? Eu aqui sempre procuro um máximo acima, abaixo de 8, o ideal abaixo de 6 e a média abaixo de 2.
tá ok? Que não é o caso. Então, o que que eu faço aqui? Depois de fazer a avaliação, eu dou um concluído, aperto o botão de iniciar próxima iteração, certo? E nessa próxima iteração, eu faço uma nova leitura com o espectrofotômetro, tá ok? E o resultado agora será visto. Então, vou fazer uma nova verificação e o resultado é esse depois que eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Eu consegui aqui o máximo em 5,0 e uma média em 1,28. Eu fiz até uma vez mais para ver se eu conseguia baixar. Aí o valor começou a aumentar. Quando começa a aumentar o delta E, significa que nós chegamos no máximo do limite. Ok? Bom, o Joel está me ajudando com as respostas aqui. Então, aqui, praticamente, foi o máximo que eu consegui alcançar naquele material que eu estava trabalhando lá, que, se eu não me engano, era um vinil econômico, tá? Então, um vinil econômico, você conseguir um 5 e 1,2, 1,28 aqui, tá fantástico. Ah, Marcelo, não, eu quero delta E 1 nisso aqui. Eu quero um cinza perfeito. Você quer um cinza perfeito? Vamos lá no mundo V. Vamos lá, você pega e compra, por exemplo, o IJ 180 da 3M. É um material que você vai conseguir bater Pantone, você vai conseguir bater ISO 12647, você vai conseguir fazer certificar G7 com uma folga é, ab- abrupta, mas muito grande, vamos colocar assim, certo? Mas nesse material econômico, que eu fiz uma avaliação de branco entre o começo do rolo meio, assim, o meio, nós conseguimos o delta E de 4, só no branco. Então, do jeito que está aqui, está fantástico. Ok? Muito bom. Alguma dúvida sobre neutralização do cinza? Bom, na sublimação, gente, se eu conseguir alguma coisa abaixo de 8 aqui, ó, e aqui abaixo de 4, está fantástico. Ok? A sublimação é um capítulo à parte do negócio, porque é complicado. Já no DTF, quando você coloca o branco como referência, tá? Eu tenho conseguido uma máxima de 4, a média de 0,8. Você está entendendo? Então, aquela tinta branca que vem com a máquina é uma tinta que é bem especial e foi feita para, vamos deixar, fechar o cadeado lá do Semic mais o preto, tá? Eu vou te falar. Tanto é que teve um cliente meu que trocou o branco e teve problema de cor. Ele teve que comprar do mesmo fabricante das tintas o branco de referência para o DTF, tá ok? Muito bom. Muito bom. Uma vez que nós encontramos aqui o nosso cinza, nós já temos a nossa tinta sob controle, certo? E com isso, o que que nós vamos fazer? Agora sim, nós vamos usar a convenção ICC. Olha só, nós praticamente investimos todo esse tempo na neutralização e vamos dizer assim, procurando a melhor condição do cian, do magenta, do yellow e do black em relação ao branco da mídia, para somente agora aplicar a convenção ICC e levantar dessa máquina o color gamut, ou seja, a capacidade de reprodução de cores desse material, desse conjunto tinta, mídia, equipamento, que eu vou importar aqui também as nossas referências do perfil que foi feito. Tá ok? Muito bom. Para o solvente, eu também consigo aí um delta E abaixo de 5, tá? É uma boa pedida. Na verdade, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Na certificação do cinza. Você procura o melhor cinza que você conseguir. Nem que você tenha que fazer umas 2 ou 3 iterações. O que que é a iteração? Para aqueles que perderam. É você vir aqui verificar, baixou o valor, dá um concluído, aperta uma nova iteração, o software vai fazer um novo cálculo, vai criar uma nova tabela tentando neutralizar ainda mais esse cinza, e você vai fazer a leitura e vai certificar depois.
tá ok? Então, não é que existe uma referência, eu só estou falando que a sublimação é um caso à parte, porque o tecido é muito complicado de ter o branco sob controle, entendeu? Então, nessa situação, a gente procura o melhor, o mais baixo que a gente conseguir no cinza da sublimação. O resto a gente consegue, não tem muita dor de cabeça, não. Lembrando que se no DTF começar a te dar uns delta-E's superiores a 12, tem algum problema na composição. Eu não sei se é um problema do branco. Aí, nos casos que eu tive esse problema, praticamente, o problema era no branco, tá? E num outro caso, o cliente esqueceu de aplicar o branco e estava fazendo a leitura ou em cima do filme, entendeu? Ou em cima do tecido sem o branco aplicado por baixo. Por isso que eu falei para vocês colocarem a opção substrato aqui, porque aí ele vai lavar, ele vai fazer uma capa de branco, como se fosse a mídia, cobrindo todo o tecido para fazer a leitura. E mais uma vez, não é para fazer a leitura em cima da película, do filme. Tem que fazer a leitura já no tecido aplicado. Ok? Muito bom, gente. E aí, agora eu fiz praticamente a leitura dos 1.485 amostras. Ah, Marcelo, é sempre esse valor? Olha, por mais que já tive algumas discussões com o pessoal aí, tem gente que fala que 928 atinge, tá? De fato, atinge para 90% dos casos. Mas depois que eu tive um problema com um cliente especial que a marca d'água dos trabalhos dele só apareciam quando eu tinha 1.485 amostras de referência, eu coloquei isso como referência final do processo de criação, porque com 1.485 amostras eu consigo levantar toda a gama de cor possível dentro do equipamento, dentro daquela situação, ok? É a leitura que é necessária, tá bom? Muito bom. E agora vamos entrar no capítulo final da criação do perfil. GCR, né? O GCR foi uma ferramenta que foi criada para economizar tinta. Por quê? De acordo com a teoria de cores, tá? Cian mais magenta mais o amarelo deveria subtrair toda a luz ambiente e enxergar o preto, tá? Mas nós temos o grande vilão da nossa, da nossa, do nosso processo aqui, que é o branco da mídia, que é um branco que muitas vezes você não consegue chegar no preto puro, no preto, vamos assim, abaixo dos 14 de luminância, por causa que esse branco é um branco amarelado, um branco azulado, um branco verdoso, entendeu? Um branco magentoso, entendeu? Então, como que funciona o GCR, tá? Ele faz a substituição da composição cian, magenta e yellow pelo canal-chave. Por isso que o black é determinado como K, a cor-chave, tá? Eu tenho até um manual aqui onde eu explico esse ponto de uma maneira bastante simples. Então, deixa eu trazer ele aqui para baixo, tá? Então, aqui na parte do GCR, aqui está. Como que o GCR trabalha? Deixa eu puxar um zoom aqui. Sim, eu atualizei o meu Acrobat e estou apanhando pra caramba desse cara. Deixa eu ver aqui. Beleza. Opa, vamos jogar um pouco mais para o lado. Então, vamos supor que nós temos um trabalho que tenha essa composição aqui da imagem, tá? Nós temos 80% de cian, nós temos 20% em magenta e nós temos aqui 50% de amarelo. De acordo com o CENIC, esses 20% iniciais aqui, ele praticamente forma um cinza, tá? Só que nós estamos gastando 20, 40, 60% de cobertura para formar um cinza que muitas vezes, se você não faz lá a neutralização do cinza, ele fica marrom, ele fica verde, ele fica o que for, menos cinza. Então, numa maneira até de economizar tinta, o pessoal desenvolveu um algoritmo, no caso, o Gray Component Replacement, que faz a substituição do componente gray do trabalho pela cor-chave na mesma intensidade. Dá uma olhada aqui como que nós temos aqui. Nós temos o cian, magenta e yellow,
20, 20, 20, nós temos aqui praticamente 60% de cobertura de tinta formando um cinza que não é cinza. Agora, foi subtraído desses canais, esses 20 de cada um, certo? Substituindo pelo preto. E com isso, se você for colocar a ferro e a fogo isso aqui, nessa imagem aqui nós tivemos uma economia de tinta de 40% de tinta, tá? Uma economia total de 40% de tinta, tá? Isso é fantástico. Isso para trabalhos que vão ser vistos à distância é muito bom, tá ok? Mas isso danifica o ganho de ponto da sua impressora. Por quê? Se você aplicar essa regra a ferro e fogo, você está tirando a composição de três cabeças de impressão. Não sei por que estava esse risco aqui. Ah, já sei. De três cabeças de impressão, aonde você mecanicamente poderia ter, se nós estamos, uma situação hipotética, nós estamos trabalhando aqui com uma resolução de 300 dpi. Então, nós tínhamos 300, 600, 900 dpi mecânicos e substituindo por 300 dpi. Por isso que, quando você vai lá no Flexi e coloca o GCR máximo, você tem uma economia de tinta muito alta, muito alta. Porém, quando você olha as imagens bem de pertinho, você vai ver que elas vão estar com um aspecto mais granulado. Porque tudo que era para ser uma composição feita com cian, magenta e yellow, que formaria alguma coisa próxima do cinza, ele substituiu com preto. Resultando em economia de tinta? Sim. Porém, ganho de ponto, nada. Tá? Então, isso é uma condição. O GCR Smooth, praticamente, ele não faz essa regra a ferro e fogo como ele faz. Você pode estar vendo aqui o que ele faz. Ele faz uma substituição graduada do cian, magenta e yellow pelo componente preto, ou pela cor-chave. Então, falando a grosso modo aqui no nosso manual, que está... Cadê o manual? Certo? Ele vai pegar, ao invés de ele cortar 20% de cada canal, ele vai cortar 10%, entendeu? E vai colocar 10% de preto apenas. Tendo aí uma média, certo? E um resultado de uma economia, um cruzamento entre a economia de tinta e a qualidade de impressão. Por isso que hoje, quando você trabalha com GCR Smooth, você geralmente nem mexe no início da tinta preta, porque a granulação da impressão já está muito boa, por sinal. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não, desativar não. O GCR ele é importante para você ter aí uma condição ideal, tá? Mas, por exemplo, Marcelo, eu quero ter o maior ganho de ponto possível na minha produção, para que o ponto fique cada vez menos visível na minha produção, tá? Nós temos um truque, tá? Qual que é o truque? O ponto preto, ele é o ponto mais visível na impressão. Então, onde você tiver um ponto preto, é que nem aquele prego que fica mais visível, mais para fora da madeira. Ele sempre vai tomar uma maior marretada. A mesma coisa aqui, né? Então, o que nós fazemos? Nós geralmente vamos lá e trabalhamos com início de tinta preta acima, vai. Tem gente que coloca 5, tem gente que coloca 10, tem gente que coloca 20, tem gente que tenta neutralizar o cinza e coloca 40. Só que isso é bom do ponto de vista que você vai ter um ganho de ponto fantástico, o ponto vai ficar muito mais fechado, porque você vai estar fazendo ao contrário. Você vai estar substituindo. Se você vem aqui, ó, e coloca 40%, dá uma olhada no que vai acontecer aqui, ó. Você está substituindo 40% de cobertura do preto por uma composição com três cabeças de impressão. Então, com isso, mecanicamente, você está aumentando, reduzindo a granulação, entendeu? E também deixando menos aparente o componente preto, tá? Só que você acaba danificando o seu cinza. Por quê? Porque vamos voltar naquela etapa lá que eu falei para vocês que tudo que eu ia falar para vocês aqui, nós tínhamos um valor determinado. Dá uma olhada aqui
na minha avaliação do cinza, tá? Se você olhar essa primeira etapa da avaliação do cinza aqui, ó, você vai ver que não tem preto. Ele está fazendo cinza a partir somente de cian, magenta e yellow, nada de preto. E dá uma olhada aqui. Se eu colocar 40%, nós vamos ter um cinza com delta E 1,6 e 1,8, tá? Isso pode significar, dependendo da coordenada cromática que a gente tem que medir com o espectrofotômetro e ver o LAB, que pode ser que esse cinza esteja tendendo para o azul, para o amarelo, para o verde. É pouco, abaixo de 2 é razoável. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. Para eu nunca ter problema de cinza numa produção com maior ganho de ponto, eu venho aqui e procuro o delta E mais próximo de 1 para escolher o quanto que eu vou colocar da substituição. Entendeu? Por exemplo, eu tenho esse cara aqui que está me falando de 1,011, com 15% de substituição. Entendeu? Então, se eu colocar esse cara aqui, podia até colocar 20%, que está 1,08. Mas o mais próximo de 1 é esse cara aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu vou tomar como referência o 15%. Então, para eu não ter problema no meu cinza, eu vou vir aqui e vou colocar o início de tinta preta com 15%, e aí eu garanto que o nosso preto, nosso cinza vai sair cinza. Tá vendo? Agora, isso, antigamente a gente avaliava com a amostra J do limite múltiplo de tinta, mas era no olho, entendeu? Porque o limite na amostra J só tem cian, magenta e yellow, entendeu? Mas era no olho. E, mais uma vez, a gente induzia ao erro. Aqui, nós estamos certificando com o espectrofotômetro. E qualquer coisa abaixo de 1, ou qualquer coisa no próximo de 1, praticamente é invisível ao olho humano. Ok? Com garantias. Tem gente que fala que 2, né? Mas aí nós podemos entrar em uma metameria, alguma coisa assim. Então, eu acabo de mostrar para vocês da onde tirar o início do ponto preto, o início de tinta preta, sem danificar o seu cinza. Alguma dúvida? Não? Ó, o Luciano falou que estava usando 30%, mas tenho certeza, Luciano, que você teve problema de cinza em alguma situação que você teve que colocar o início de tinta preta no zero, porque senão o cinza estava ruim, certo? Então, desse jeito que eu acabei de te falar, você viu que você vai ter um respaldo do espectrofotômetro em relação ao cinza. Você sabe que até ali 1,0 você não vai ter mais problema com isso. Tá bom? Muito bom. Ah, gente, tamanho de perfil, grande está de bom tamanho. A gente tinha essa função aqui de baixar o lookup table, de você baixar vamos dizer assim, o tamanho do perfil, que era para quando a gente mandava perfil em internet de escada. Hoje não existe mais isso. Então, pode criar o perfil grande que não tem problema. Versão 4.0, tá? Ajuste de croma, tá? É aquela famosa saturação aplicada ao perfil. Eu realmente não gosto de usar. Por que que eu não gosto de usar? Porque eu resolvo o problema do uniforme desportivo, certo? Mas o dia que você precisar imprimir o bendito azul bebê, que o pessoal fala aí no mercado, ou aquele. Tem uma outra cor lá, o verde água, você vai ter problemas na procura dessa cor dentro da sua tabela de cores do seu perfil CC, tá? Então, Marcelo, mas como eu dou aquela super saturada na cor depois? Eu vou mostrar para vocês depois como fazer isso. Mas eu não aplico isso. Marcelo, mas o meu cliente só trabalha com cor sólida. Aí sim, você pode vir aqui e colocar. Se é cor esportiva e ele não entra nesse mérito do azul bebê, do verde água, verde não sei o que lá, tudo, você pode deixar em alto ou até baixo, mínimo, mas eu prefiro mexer nesse valor aqui
com as ferramentas do software do jeito que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Tá claro? Muito bom. Outra situação é, gente, algumas vezes existem alguns erros de leitura, alguns desvios devido, à penugem no tecido, a uma marquinha infinitesimal na leitura que você não viu. Isso podem causar, essas situações podem causar erros de medição. Então, nós criamos uma ferramenta que ela dá uma suavizada nos dados medidos, e isso ajuda bastante, tá? Na hora de criar o perfil. Tá? Isso é muito importante. E para a sublimação, nós temos a parte do ajuste do ponto preto. Tá? O que é o ajuste do ponto preto? Nós vamos imprimir uma tabela de cores, tá? Que nós vamos aplicar na nossa impressão o preto composto versus o preto somente do canal preto. E vamos buscar a mistura que seja melhor, tá? Do que ou que tenha mais neutralidade, né, em relação ao preto, referência da tinta do cliente, que seria o canal preto, ok? E como nós fazemos isso? Também com o espectrofotômetro. Olhômetro é complicado, tá ok? Isso aí é complicado porque no olhômetro você pode induzir ao erro, tá? Eu já mostrei para vocês as coordenadas aqui que a gente tem como referência. Qual que é o preto ideal? É o preto onde nós temos uma condição aqui, mais próxima do, do zero possível, que é impossível na impressão CMYK, tá? Mas as coordenadas A e B, elas têm que estar muito próximos ao centro, ou mais equilibradas possível, entendeu? Tem um espectrofotômetro que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas no próprio... só um minutinho. Por exemplo, o pessoal lá, o Matheus, ele tem esse espectrofotômetro aqui que vocês estão vendo, que ele dá a linha no LAB da impressão, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que você pode medir cada um desses quadradinhos e ver qual que é o valor LAB mais neutro possível. E tem uma aplicação no celular que você toma a referência do preto, tá? Que seria o preto do espectro, pode ser fazer uma medição no ar, por exemplo, e ele vai fazer uma leitura e você vai ver na referência qual é o preto mais próximo e ideal da sua produção para você procurar o melhor preto de produção. E isso é importante porque, por exemplo, se você descobre que o preto da sua produção vamos dizer assim, esse aqui, por exemplo, são 10% de cian, 10% de magenta, 10% de yellow com 100% de preto, você vem aqui e coloca essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? E você está economizando tinta nesse processo também. Porque aqui, o preto total que ele ia utilizar nesse perfil, que não é. Isso aqui eu recomendo mais para sublimação, não para as outras tecnologias, tá? Mas para a parte de têxtil, DTF em alguns casos, tá? Mas bem poucos, depende muito do tecido que está sendo utilizado, tá? Olha só, eu ia gastar na tinta total para formar o preto 400%. E aqui eu estou conseguindo o mesmo resultado com apenas 130%, ok? E isso também é muito bom para você procurar, porque aqui nós estamos procurando o preto ideal que vai me garantir preto, preto, preto. Não importa que se o cliente vai lá no seu arquivo, para formar o preto dele lá, ele colocou 100, 100, 100 de todos os canais. Quando esse arquivo entrar no Flex, ele vai fazer composições dessas que você está colocando assim. Então, você já não vai ter que ficar corrigindo o arquivo do cliente, porque o Flex, na criação do perfil, principalmente na parte de sublimação, ele vai lá e vai aplicar o preto ideal para formar o preto que você quer. Ok? Isso seria a condição número 1 do ajuste do ponto preto. Como também nós podemos usar essa ferramenta para imprimir o preto errado.
que é o preto errado? Antigamente, o nosso cliente tinha um preto azulado, um preto amarelado, certo? Que foi aprovado pela confecção do cliente. E ele não vai poder mudar isso. E o perfil, só do jeito que nós estamos trabalhando aqui, ele já vai te dar um preto melhor. Só que nós temos ainda aquela confecção que tem aquele preto aprovado, que é um preto sujo. Para esse caso, nós temos uma outra amostra que também está no software, no FlexiTX Pro, principalmente na nossa solução têxtil, que imprime outros tipos. Aqui nós temos várias composições de preto, que com certeza o preto errado do seu cliente está aqui, ok? Nós temos a tabela simples que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E a tabela completa, que é para você procurar o preto errado, para você já ter um perfil pronto para toda vez que entrar um trabalho para esse cliente, sair o preto do jeito que ele tem aprovado pelo cliente final dele, ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Muito bom. E para finalizar, gente, já que nós temos o perfil pronto, eu vou criar o perfil. Ficou mais fácil ou não ficou, gente? Comentários, por favor? É, Ficou. exatamente. E tudo isso, vocês também, nós temos processo de upgrade. Ó, essa questão hoje dos clientes que têm um software antigo, dá para mudar. E o mais importante, vocês viram que aqui eu não coloquei nenhuma vez o meu olho, tá? Tudo isso nós fizemos uma avaliação em relação ao aspecto da cor, tá? Tudo, tá? Em relação, nada usando o olhômetro, né? Que o pessoal fala, né? Em espanhol o pessoal fala orrímetro, não? Porque é uma coisa que complica, porque a sensação que eu tenho da cor é diferente da tua, e o espectrofotômetro te dá a resposta correta, tá? Essa opção, quem perguntou aqui, só na versão TX, não, essa opção do ajuste do preto, ele está em todas as versões, tá? Mas, se usa, na maioria das vezes, na parte de sublimação, ok? Muito bom. Só para finalizar, nós temos um analisador de perfil no software, tá? Que você pode ver o perfil, o cristal prismático como ficou, tá? Em 2D também, você pode ver a projeção A e B dele, dentro do espaço Cielab, tá ok? Nós podemos comparar esse perfil com outros, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui uma referência CRPC7, que seria o CMYK de referência, maior referência de CMYK que se possa alcançar, falando de uma maneira bem simples isso. Vocês estão percebendo que eu estou procurando não usar palavras técnicas, tá? Para quê? Para que todos entendam bem o que eu estou falando aqui, tá? Então, eu vou comparar com o CRPC7, que seria a referência de maior gama. Olha só, nós conseguimos alcançar praticamente, vamos dar uma olhada aqui, nós alcançamos aqui praticamente 92% do CRPC7. Isso é um fator muito interessante, tá? No perfil, tá? Então, como eu falei para vocês, comparando esse daqui com o CRPC6, que é o pessoal costuma usar, que é vai, o Foga, Gacol da vida, né? Acho que é Gacol, né? Eu nunca decorei bem essa situação do, do Fogger. Então, vem cá, ó. Ah, já estava ali. Peraí. Vou voltar aqui, ó. Do CRPC6. Me ajuda aí, ô, Matheus. O CRPC6 é Gacol, né? Ou é Fogger? Gacol. Obrigado, Copete. Então, olha aqui, ó. No CRPC6, cara, a gente conseguiu praticamente tudo, tá? Nós temos por aí por uns 98%. Olha lá. 99%. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que facilita muito, tá? Muito.
essa questão de, poxa, será que esse perfil certifica para o Gracal? Claro que sim. Está aqui, ó, a resposta. Entendeu? Então, isso é uma situação, tá? Eu estou vendo que o tempo está ficando curto, né? Mas o ponto mais importante que eu queria mostrar para vocês era essa a questão da criação de perfis, tá? Existem outros fatores, né? Que eu poderia explicar para vocês, como, por exemplo, o device link, né? Que seria uma, por exemplo, nesse cliente que eu visitei lá, o pessoal da Imagine, lá de Curitiba, eles tinham duas máquinas com duas tintas diferentes, na qual nós criamos perfis para ambas, tá? E o resultado é que a máquina número um, ela tinha um gamut muito maior do que a máquina número 2. E resulta que nós queríamos sacar as mesmas cores em ambos os equipamentos. Aí vem aquela pergunta: será que dá? Eu vou responder mostrando para vocês aqui diretamente o famoso será que dá na análise visual, principalmente. Por exemplo, você vem aqui, ó, perdão, sai, vamos entrar aqui no build, vamos entrar aqui no ICC e eu vou pegar aqui da Rentop a máquina número 2. Dá uma olhada. Olha a diferença de uma tinta para outra. Esse perfil reproduz 100% dessa máquina, entendeu? E esse perfil nunca vai chegar próximo desse outro perfil aqui. Por isso que eu vou até fazer um outro capítulo, apesar que nós temos um vídeo que explica no YouTube muito bem como usar essas ferramentas, né? Da parte de simulação de impressoras e estandarização de cores. O que que nós vamos saber? Nós tínhamos que descobrir qual que era a máquina de menor gama dentro desse fluxo. Já sabemos que a máquina 2 é a de menor gama e a máquina 3 reproduz todas as cores desta máquina. Então, nós vamos empobrecer as cores dessa máquina 2 para chegar na cor da máquina 1.